casa de oração e de trabalho. São momentos de elevação espiritual. E cabe a nós buscarmos no Teu Evangelho o caminho, a verdade e a vida, para que possamos alcançar o Pai de infinita misericórdia. Obrigado, mestre querido, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. E assim seja. Com essa prece maravilhosa, nós vamos dar início à palestra de Lúcio com o tema Família, Filhos e Maria. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um, hoje, agora e sempre. Eu, assim, outras vezes, já falei algumas vezes sobre família, mas hoje é um dia especial, porque é a primeira vez que eu falo sobre família sendo pai. Né? Eu vim hoje estar com 9 meses e é um aprendizado enorme para esse aqui. Sempre eu falava como filho, né? E quanto aprendizado tem. Então, enquanto o professor Alberto fazia a prece, eu ficava imaginando a responsabilidade que todos nós temos dentro do nosso lar. Certa vez ouvi de um amigo, a família é a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo, que dá às vezes um trabalho danado, mas é a melhor coisa que dá o sustento da gente. E sempre, às vezes a gente pergunta, poxa, será que é possível alcançar aquela família margarina da TV? Né? Ah, meu Deus, que eu sou tudo perfeito. Mas a verdade, e eu quis aqui trazer, é que nós, dentro de nossas famílias, essa família margarina está um pouco distante às vezes, ou muitas vezes. E para eu poder entender a missão que me cabe, a missão que vos cabe, cada um na situação em que está, é preciso eu entender tudo desde antes de estar encarnado aqui. E a forma de entendimento, isso a doutrina espírita nos mostra. Nos explica porque muitas vezes um pai não se dá tão bem com o filho, um irmão se dá melhor com o outro, um irmão se dá melhor com outro amigo, nem é do laço consanguíneo. É preciso eu entender o porquê, qual a minha função de eu estar no meu lar, do que às vezes ficar só se queixando, apontando. Porque há uma preparação muito grande para você estar onde está. E aqui já vou dizer logo, ninguém caiu de paraquedas na família que está. Ninguém. Isso a gente vê no Livro dos Espíritos, no Evangelho. André Luiz mostra sobre isso nas obras dele. Há uma preparação antes, por isso que eu quero puxar desde antes. Se você for, acho que no capítulo 14, Missionário da Luz, na reencarnação de Sigismundo, 13, né? É dele por um. Mas você vê a preparação que vem para você que está aí, sentado onde está. Não foi jogado na loteria que você caiu na família que está. Porque sempre o gramado do vizinho é mais bonito, né? Mas é preciso eu entender o meu gramado onde eu estou. Primeira coisa que eu aprendi. Antes já, a gente vai entrar na reencarnação, na família, no presente. Mas antes, no preparatório, porque existe uma preparação antes. A primeira coisa que eu aprendi foi que nenhum pai, nenhuma mãe, isso está em André Luiz, é imposto ao pai e à mãe aquele filho para reencarnar. Formações novas, ou antigas, para quem lê, né? Já consegue ver. Mas é feito uma conversa. Às vezes, em desdobramento com sono físico, você aceita esse irmão que está aqui. Eu aceito recebê-lo como filho. E aí, você acorda, de repente vem
A esposa, eu acho que eu estou grávida, fiquei um exame em nada, né? Depois, Larissa foi assim, igual a música de Alceu Valença, tu vens meu sonho, e veio, logo depois de 1 ano e 8 meses, e Lucas é ligadíssimo nessa música, desde pequenininho a gente canta. E então, há uma preparação, nada é imposto. Por que ele veio, era meu filho, era meu irmão, nada? Você aceitou receber esse filho. Aí o primeiro ensinamento: você tem responsabilidade sobre ele. Não se sabe se você tem afinidade ou não. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que todos nós, a grande maioria da família, vem por afinidade dos pensamentos e sentimentos. E aí é uma nova informação. Não significa que seja bom nem ruim. É uma afinidade. A grande maioria dos que reencarnam são por afinidades dos seus pensamentos e sentimentos. Se é bom ou ruim é outra coisa. Mas às vezes vem alguns diferentes. E graças a Deus que vem diferente. Porque não somos muitas vezes nós que vamos ensinar. Nós é que precisamos, às vezes, de pais melhores e outras encarnações para dar jeito nas mazelas que nós temos. Graças a Deus existe o lar da família, que é o laboratório do amor. É lá onde você se socializa, ama, educa, conversa, paciência, silencia, atenção, vê, aproxima, perdoa. Porque vem. Se antes de uma reencarnação aquele que está do seu lado foi um inimigo, olha como Deus é perfeito. Dessa vez vem, vamos dar um exemplo, vem como seu irmão. Pelo menos com um laço sanguíneo você vai respeitar esse. Mas eu não me dou tão bem com aquele ali. Poxa, quem sabe o passado? Mas vocês já se degladiaram tanto, pelo menos vocês vão reencarnar no mesmo laço sanguíneo, para pelo menos se respeitarem como irmãos, ou filhos, ou pais. Então há um processo, meus caros, muito maior antes de planejamento para nós estarmos aonde nós estamos. E é engraçado que as funções vão mudando, né? E todo mundo começa como filho. Você fez ou você faz a sua função de filho bem? Se você tem ainda seus pais. Aí vai crescendo. Se torna pai. Você está fazendo ou você fez a sua função boa de pai? Porque nós não falamos só para encarnados, tem desencarnados também. Aqui, né? Bem de avô e avó, você está. Qual a sua posição, papel de avô e avó? Qual a sua posição de irmão e irmã? Né? Então, poxa, a doutrina nos dando essa compreensão maior, nos acalma um pouco o entendimento. Esse entendimento já sei que tudo bem, não tenho afinidade muito, ou tenho, mas a quem muito é dado, a muito será cobrado. Se você está tendo entendimento, estudando o Evangelho agora, aqui, né, com a doutrina, já não cabe cobrar daquele irmão que não sabe. Às vezes tem, eu não vou entrar nem no peixotinho, né? Ou então não quero saber do Evangelho, a compreensão. Mas você está sabendo já das reencarnações. E para começar o estudo, uma das coisas que ninguém vai fugir entre pais, falando agora dos pais, é uma coisinha chamada responsabilidade. Lhes foi confiado esse espírito para você guiá-lo para o bem, para você educá-lo para o bem, para você mostrar Jesus a ele. Porque antes de reencarnar ele sabe ou soube que aquela família, independente de crença religiosa que está, pelo menos os que estão aqui, que nós estamos falando, que se dizem cristãos, sabem que estudam Cristo. E aí eu toco uma coisa que muitos não apresentam Cristo. E apresentar o Cristo não é sentar apenas
na mesinha, com a papinha, e começar a ler a Bíblia. Ou então o Evangelho segundo o Espiritismo. Apresentar o Cristo é apresentar-se pelo exemplo. Apresentar-se ao Cristo é apresentar o próximo, como o pessoal da Alberto falou. Começar a ver o próximo. E meus caros, com esse tema família que me veio, a primeira coisa que me veio na mente foi: nós estamos passando um período diferente. Qual período é esse? Às vezes a pessoa vai dizer: faz tempo que eu não tenho uma tapioquinha boa com a minha família reunida para conversar. Porque eu tive essa tapioca boa na década de 80, antes das internets e tudo. E agora falta, né? Nós estamos muito, eu não vou me botar fora disso não, estamos juntos no mesmo barco, nós estamos muito conectados ao mesmo tempo fora, mas às vezes pouco dentro ali. Então nós estamos vivendo esse momento ímpar, que é preciso eu entender esse momento para não perder a minha reencarnação, a função que eu estou agora. A responsabilidade que eu tenho de mostrar um exemplo, de conversar, de fazer elevar-se os verdadeiros laços que prendem a família da alma. São os laços do Espírito. Que laços são esses do Espírito? Sentimentos. Às vezes, isso aqui, dá todas as informações que você tem em um clique, mas não dá o sentimento que você tem do seu filho. Não dá o amor, a atenção que você merece ali. Isso só parte da onde? Do coração. Do coração. Por isso que é perigoso a fase agora de tudo muito rápido, as informações. Porque a primeira coisa que me veio quando eu fui falar, agora como pai também, é que há uma coisa em comum a todos os pais, que chama-se a palavrinha responsabilidade para com aquele filho. Não tem como fugir. Não estou dizendo que você é obrigado a ter afinidade 100% ou não, mas responsabilidade tem. E isso faz uma enorme diferença. Porque você vai cair de dois lados, 100%, ou de um ou do outro. Primeiro, você o ama, que eu acho que a maioria, poxa, nossos filhos amam de paixão, é meu xodó, é meu cuti-cuti, né? É a minha coisa mais linda do mundo. Mas tem famílias que não amam cuti-cuti, né? Se você tem uma grande afinidade, você cuida daquele, é o cuidar, né? É a mãe, é o acolhimento. E o pai também, tem os pães também, né? Que vem. Cuidar é uma coisa, tomar conta é outra. Cuida aquele que ama de verdade e construir um laço de sentimento forte para com os seus. Toma conta aquele que às vezes não está ligado aos seus. Cuidar é diferente de tomar conta, né? Aproxima-se, aproximar-se. Quando você tem aquela afinidade, aquele amor todo, você abraça. Quando você tem apenas os iPads, iPhones e tudo, você afasta. Quando você constrói o laço de amor, você prepara o seu filho para o mundo. E preparar o filho não é dizer sim, 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 não. Eu acho que preparar é muito mais, nós sabemos, não aqui, ali. Mas quando você está com a sua rixa, sem afinidade, você expõe o seu filho ao mundo. Não prepara, é diferente. Porque aquele não que é dito desde pequenininho, ele vai fazer a trela. O Lucas já começou, está ficando de pé, né? E ele vai pegando ali, sabe, vai ali, mas quando ele está no local que não é para trás, ele sabe, ele vai, puxa, sobe e olha para quem?
Você vai me corrigir ou não? Eu, epa, pensa, não, aí não pode. E ele entende. Ele entende. Porque a criança que cresce sem os nãos vai virar um adulto acostumado com os sims, sem limites e sem aceitar as negativas que a vida vai dar. Essa é a primeira coisa. Por isso que eu toco na responsabilidade. Se você tem alguma coisa, poxa, desfaça. Veja os laços do espírito, do sentimento. Porque hoje você já está sabendo, pelo menos, que tudo foi preparado antes. Você não caiu de paraquedas na família que está. E aí, se falhar, né, não sou eu que estou dizendo, mas vamos ler o livro dos Espíritos aqui, que é muito interessante sobre família. A gente aprende muito. Mas se a gente falha, poxa, quem é que assistiu o André Luiz? Aliás, nosso lado. Né? Lembro da cena do computadorzinho, mostrando ali, o passado da vida, vai estar tudo sentado, mostrando no dia 23 de maio, você estava vendo sobre a responsabilidade do campo, ali no Peixotinho, olha você lá. Ele vai falar com o mentor, meu Deus, não, tá bom, para, você não vai mostrar não, deixa eu tocar esse filme, né? Mas tudo isso é para nos alertarmos para não perdermos a nossa reencarnação e nossas chances que nós temos, né? Então, de duas uma, gostando ou não gostando do parentesco que tem, que eu sei que não existe família margarina, você tem responsabilidade. Você tem. Filhos também tem com relação ao pai, que a gente vai chegar mais lá na frente, tá certo? Então, aqui eu adoro trazer alguma coisa do livro dos Espíritos, tá? E aqui eu trouxe algumas questões. Na 208, o Sr. Kardec, né? Ele pergunta: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento destes? O Espírito Verdade responde: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Não é só pai e filho, a onda vem de filho para pai também. A gente sabe, né? Peixotinho teve a filha que desencarnou com 2 anos, Araci, que depois aumentou, né? Dele, com 2 anos, papai tinha umas coisinhas ali que ele fazia, não faça isso, aparecia ela e ele comparava. Então, pais, filhos têm a função de fazer progredir aquele espírito, mas às vezes nasce um pimpolho que vai dar uma lição em você, muito maior. Então, nascendo gerações e gerações melhores. Claro, evolução. Isso é a maior prova da reencarnação. Porque se tudo fosse do zero, estaria nascendo tudo zero dos conhecimentos científicos, dos conhecimentos de criança nasce hoje, já vai com o dedinho ali. Eu, quando, na minha época, que eu vou dizer o ano, sabia não que era computador, sabia mal ligar ali, né? Mas hoje, uma prova da evolução que temos nós todos, né? Mas está aqui, muito grande a influência que os pais têm, né? Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão o desenvolver os seus filhos pela educação, tão esquecida muitas vezes, né? Então, a função, a missão, você é missionário. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. E educar é exemplificar também. Porque as crianças estão ou não, os jovens, olhando você e repetindo o que você faz. Qual a moral, às vezes, que você tem de dizer, não entre nesse vício, filho, se você mostra dentro de casa o vício que você tem, é o mesmo. As crianças repetem, estão olhando ali o que você faz. Então o exemplo é muito mais forte. A educação, né? Eu lembrei do Salmo 23. Mesmo que eu passe nos vales das sombras, né? Deus me protegerá com sua vara e com seu cajado. Sabe qual é o significado, ao meu ver, disso? Não é vara de bater, não. A vara é ali, ó, estendida, ó. Estou
de olho em você. Aqui, ó. Tudo bem. Vai ali, mas ó, papai não está de olho. É não perder a vigilância. Está atento. Eu não digo atento quando vai no parquinho, não. Quando vai perto da piscina, claro, tem que ter. Eu digo estar atento ao comportamento do seu filho. Está atento ao que mudou às vezes. Se era muito falante, está mais silencioso. Se era mais tímido, está mais falante. Sentir nele, sair dos apartamentos, dentro de apartamentos que o celular deixa. É você estar atento ali, abraçar, acolher. É a vara. E o cajado é o quê? O cajado, qual é a forma dele? É ó, quando a ovelha vem, quando os pastores estavam ali, né? Faz. Venha. Venha, ovelha, para cá. Venha para junto de Deus. Educar é nesse sentido. Às vezes esquecemos. Está sendo um aprendizado também para mim. Tá? É porque tem 9 meses que não está lá só. Eu sei que vai vir muito, você tem muitos na minha frente aí. Mas eu levo isso, é estar na vigilância ali sempre, na educação, né? Porque é missão, tá? Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Isso é para os pais. Deus vai apontar o dedo para mim, você é culpado aqui? Não. Qual o sentido que Kardec não? O Espírito Verdade diz aqui sobre serão culpados. Está no futuro, né? Serão. A meu ver, na prática, é só ver nas mediúnicas, né, professor? A culpa batendo. Como eu perdi a minha chance? Não é Deus que mostra o castigo a você. É você que, analisando a consciência, entra o sentimento, às vezes, de culpa, que é ruim. E aqui, para os desencarnados, sai do sentimento de culpa. Sempre há uma chance de começar de novo. Para os desencarnados e para você encarnado também. Para nós todos. Sempre há um momento para começar. No Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 palavrinhas que se diferem, mas muitas pessoas elas acham que são a mesma coisa, o sentimento, mas não é. Arrepender-se é uma coisa, culpar-se é outra. Arrepender-se é bom aos olhos de Deus, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Arrepender-se é reconhecer, mas não desistir do primeiro passo de ir atrás daquele parente familiar. Já estamos falando de família aqui. É realmente reconhecer. Como eu posso desenvolver, melhorar as minhas mazelas se eu não reconheço elas? E aqui chega um outro pai, né? Pelo menos para mim, que vai além dos laços de carne. E, poxa, que me acolheu em Recife. Mas voltando, como eu posso? Em meus caminhos. Então, o arrependimento é bom. A culpa é um peso. Não tem um espírito encarnado ou desencarnado nesse homem que não seja isento de pecados. Por isso ninguém merece jogar pedra no outro. Nós merecemos dar chance sempre a nós, porque nós, até mesmo pelas encarnações passadas, somos muito acostumados a um Deus, às vezes, que pune, e tiremos essa ideia de Deus punitivo. Deus é um pai, e como pai ele educa, dá sempre uma nova chance para a gente. Então, os serão culpados é no sentido de, poxa, o sentimento que eu vou carregar depois, mas que está lá no Evangelho. Tire a culpa, dê uma nova chance de começar de novo. Aproveite esse laboratório de amor que chama-se família, não é? Essa foi a 208. Aí vem uma pergunta que todo mundo, eu tenho certeza que tem curiosidade. Mas Kardec, como bom questionador, cientista, conhecedor, ele fez
ao Espírito Verdade. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho. Olha como ele é direto, né? Olha como ele vai no calo às vezes de, poxa, sou eu que acho que tem um problema com meu filho, mas meu filho acha que eu sou o problema também, né? Então fica quieto. A resposta do Espírito Verdade: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Entenderam agora? Mais ainda a responsabilidade que tem cada um. Às vezes aquela criança difícil que tem, que foge à afinidade dos seus sentimentos, que foge à afinidade dos seus pensamentos, das suas ideias, mas veio na sua família, como a gente falou no início, porque sabe que você, pelo menos aqui, é cristão, que você poderá dar um outro norte para aquele espírito. Que maravilha isso! Olha como Deus é bom, porque eu tenho minhas mazelas, eu sei que eu tenho que corrigi-las, e graças a Deus, se Deus quiser, poxa, seria muito bom sempre receber bons pais como eu tive, para poder me educar cada vez mais no meu caminho. Essa é a primeira íntegra. Agora eu entendo, Deus coloca as peças, porque é claro, poxa, como é que a lei do progresso, como está no livro dos Espíritos, os bons ajudam os outros, os que vêm. Agora, nós vamos fugir da nossa responsabilidade? Olha como a doutrina nos esclarece, nos acalma as nossas tempestades muitas vezes. Calma, mas é isso. Calma, mas você tem uma missão. Calma, mas faça. Escute, acolha. Mas Lúcio, eu tento de tudo. Não tem jeito, não é? Acontece. E aí? Ou então o filho, acontece também, abandonou, fez alguma maldade. Eu juro que eu amei de todas as formas, mas eu tenho um sentimento e não consigo ter bom pelo meu pai e minha mãe. E aí, como Deus explica? Eu vou usar a única frase que tem no Evangelho segundo o Espiritismo para essas situações. Deixa que Deus cuida. Deixa. Não precisa você descontar. Está lá. Nesses casos, Deus tem suas leis para fazer, corrigir aquele que te maltratou ou que você deixou. Não precisa nós usarmos a lei, né, da Leão para poder fazer justiça. Essa é a frase que me explica tudo, porque todos nós estamos inseridos nas leis divinas. E se são leis divinas, são leis imutáveis. E são leis imutáveis, são leis que não erram 100%. As leis dos homens mudam, muitas vezes. Dependendo do estágio que nós estamos, está mudando. As leis de Deus não. Quando eu tenho essa compreensão maior, eu começo a entender. Eu queria dar um exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, notável, né, missionário da igreja, mas em sua biografia Confissões, ele mesmo se dizia um danado. Danado no sentido de apegos aos vícios da carne, de festa, de tudo. E sua mãe Mônica era uma pessoa muito boa, de um coração generoso, ligado a Deus, e sempre orava e pedia por Agostinho. Toma jeito, Agostinho. Mas ele era viciado, segundo, nos prazeres da vida. Até que certa feita chegou o momento de Agostinho.
Se eu não me engano, na Itália, ele escuta um orador chamado Ambrósio. Com os pergaminhos naquela época do Evangelho, ele escuta Ambrósio falar de Jesus. E a forma que aquele orador falava, não só a forma, mas a mensagem do Cristo, tocou o coração de Agostinho. Como a vinda do Cristo, quando aparece na porta de Damasco, tocou o coração de Saulo, que fez a transformação, não naquele dia, mas durante 3 anos, quando ele se isola, se eu não me engano, em Palmira, para estudar e se preparar para a sua missão, para conhecer o Evangelho de Jesus. Mas Santo Agostinho fica tocado. E o que ele faz? Ele depois muda a sua vida completamente. E eu achei lindo quando ele volta para sua mãe e diz: Mônica, tu vencestes. Tu vencestes. As tuas preces foram ouvidas, porque hoje sou um novo homem. Nunca desista, nunca desista. Muitas vezes falo da ovelha negra, da família, não caiu por à toa. Agora, tenha coragem e atitude de transformar essa ovelha no bem, não de dissensão, não de separação. Isso é muito importante. E aí, se nós formos pegar os 10 mandamentos, a primeira grande revelação, como é que é? Não matarás, não roubarás, não julgarás seu próximo, né? Não fale mal e tal, enfim, é não. Qual é o único que não vem com a negativa? Honrar pai e mãe. Isso é tão interessante, porque todas são: não faça isso, não faça aquilo, não roube. Tipo, pare. O único que fala vai é honrar pai e mãe. É o único que não tem uma barreira para dizer: não faça isso. Não, isso não tem barreira. Honre. Vá. Faça da melhor forma. Você disse que o ama, acolha da melhor forma. Respeite-o da melhor forma. Porque com certeza ele não mediu esforços, seu pai e sua mãe, para lhe amamentar nas noites da madrugada, quando a gente nem sabia quem a gente era, né? Não pediu cobrança disso, não mediu nada. Queira ou não, todo mundo que está aqui está grande, teve alguém que sustentou. Se não foi às vezes a situação da mãe carnal, foi uma outra mãe que o sustentou. Amém? Eu moro em 6 cidades na minha formação, criei família para todo lado, né? Tenho mãe no Rio de Janeiro, tenho mãe aqui em Recife também, eu sou Humberto pai. Mãe tem, assim, consideração paternal. Não é fácil, com 6 cidades morando, estar longe da família, além da minha mãe carnal, claro, que nunca me abandonou. Mas é difícil com 18 anos saindo de casa. No dia 28 de junho de 1996, às 8 horas da manhã, no voo da Transbrasil. Olha como marca. Saí para o Rio de Janeiro para poder fazer o vestibular, achando que ia passear, né? Tinha me preparado, mas fui para lá. Mas fazer o vestibular. Não me dava conta de que se passasse, ficaria lá. Até que passei e a ficha caiu. Cadê meu cuscuz? Cadê minha sopa de feijão depois da natação? Cadê aquele cafuné? Eu liguei para casa, falei: poxa, mãe, passei, mas e aí? E aí que fica aí, né? Te vira nos 30. Se vira, eu não vou voltar. Não. E eu ainda peguei a época do orelhão, daqueles cabinhos, fazia... Não tinha WhatsApp nem nada, entendeu? Era choro pra cá, pra lá. E eu vi o quanto foi importante a educação antes dos 18 anos que eu tive. Aquele amor, acolhimento. Porque os desafios vieram. Como para todos nós, pastores de faculdade. Perigos vieram.
muitos. Mas eu lembro perfeitamente as coisas que eu tinha aprendido me fizeram barrar muitos perigos que vêm para todos nós. Drogas, muitas vezes, né? Vícios de outras ordens. Tenho minhas mazelas, mas eu lembro perfeitamente que a sustentação familiar foi essencial para me aguentar esse espírito tão cheio de mazela nas 6 cidades que morei. Até cair em Recife aqui, até ter essa outra família Peixotinho, que me acolhe, dentre outros também. Mas como é importante, honrar pai e mãe é muito mais do que respeitar, é acolher, é ter essa atenção. E é o único mandamento que fala, vai, faça da melhor forma possível, né? E como a família, como os sociólogos falam, é uma célula social, né? Eu quis trazer o exemplo da máquina divina. Nosso corpo, como André Luiz fala. Porque uma família saudável vai construir uma sociedade saudável. Uma célula saudável não constrói um corpo saudável. Muito. Então, quais são as características das células? Eu quis trazer na prática. A primeira dela é que as células se renovam. Em menos de 2 anos, todo o seu corpo mudou completamente. Se renovam. Nós nos renovamos em nossas famílias, trazendo uma célula familiar, porque cada momento é um momento. Eu já passei um momento do primeiro mês sem dormir, plantão 7 dias da noite. Passei por 3 meses de hora em hora, estou na fase dos 9 meses. Você deve estar na fase dos 10, dos 20, dos 30, 40, fase de avô. Você está se renovando nos seus sentimentos? Ou você é o mesmo, sempre trucoso, bicudo, raivoso, cheio de orgulho, exigindo que todos lhe sirvam em qualquer época da fase da família que você está? Porque uma célula que não se renova, ela morre. Ela morre. É preciso me renovar. É preciso mudar o hábito. É preciso crescer. É preciso progredir. Não é à toa que estamos aqui, todos juntos se ajudando com o aprendizado que vem do alto. Para a gente colocar em prática da melhor forma essa renovação que há em cada um de nós. Porque às vezes um cabo que aconteceu, uma briga, uma direção, uma palavra errada lá atrás, porque as famílias brigam ou não? Muitas vezes, né? Você carrega para a vida toda aquilo. É a mente lá naquele ponto lá atrás. Vou dizer mais, dura às vezes reencarnações e encarnações para poder. Porque você fez aquilo comigo lá atrás? Ou você jogou uma palavra que se tivesse ficado silenciado, poxa. Mas é preciso nova chance, renovar. Lembrem da célulazinha do corpo, porque isso aqui é um universo perfeito. A natureza é perfeita. Quer ver um exemplo disso? Lúcio, você fala dos ciclos das reencarnações. Tudo é ciclo na natureza. Ciclo das estações, ciclo das marés, ciclo da lua, ciclo do dia. Tudo vai girando. Por que não eu me renovar? Se eu nasci uma vez, por que eu não posso nascer de novo? Isso vai mais além da questão de fé religiosa, é científica também. Só que isso é tema para outra palestra de reencarnação. Então a gente cai e acaba fugindo, né? Então as células se renovam completamente. Eu aprendi, eu devo renovar-me. As brincadeiras que eu fazia com o Lucas com 4 meses já não servem mais. Eu faço lá, dou cambalhota, faço gritinho, meu Deus do céu. Engatinho, o joelho todo lascado e vou. Então ele já fica. Já são outras. Qual a fase que o seu filho está? Qual o momento?
com a fase que seu pai e sua mãe estão, que falta, com a fase que os seus irmãos estão para poder acolher. É interessante isso quando a gente pega na célula, né? Objetivo. Toda célula tem um objetivo. Células esqueléticas, sustentação. As hemáticas, levar oxigênio. Os alvéolos, né? Também pegar o ar. Axônios, levar as transmissões. Nós, dentro da nossa célula familiar, devemos ter um objetivo também. Porque aquele ser humano sem objetivo se perde facilmente nos caminhos que tem. As células estão lá, treinadas, focadas, fazendo o que tem que fazer. Você nem sonha que seu estômago está fazendo a digestão agora da tapioca que você comeu. Aqui, estou doido com tapioca, já notaram, né? Acho que vou. Mas está lá, ó. Você nem nota, mas estão lá na funçãozinha, ó. Se eu, na minha vida, qual é o objetivo da sua vida? Você já fez essa pergunta? Eu tenho uma frase comigo, que é a minha mesmo, eu vou revelar. Ontem melhor do que hoje, aliás, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse é meu grande objetivo é ser o melhor cada dia com família que eu tenho. Eu tinha esse sonho, graças a Deus que a Pai do Céu mandou no filhote também, com a minha esposa. Mas é um objetivo. Qual é o seu? Porque se eu ficar sem objetivo, vê aí a quantidade de ociosidades, depressões, suicídios que tem, porque a pessoa perdeu o foco. O foco. Qual é o nosso foco? Vou dizer o maior de todos, sem dúvida nenhuma, Jesus. Não é questão religiosa, está lá no Livro dos Espíritos. Qual o modelo e guia ofertado por Deus para servir de exemplo a todos nós? Jesus. É Ele. Ninguém ascende ao Pai se não for através de mim. Mas não é o Jesus esquecido na mesa, nos livros. É o Jesus vivo que devemos ter no nosso dia a dia. De vera, de prática, de verdade. Não se culpar pelas dificuldades que tem, mas fazer dessas dificuldades um grande desafio de prova, de superação, de prática do Evangelho. Eu hoje entendo essa dificuldade que eu tenho como uma grande prova para mim. Para eu poder, com paciência, entendendo o meu tempo, superar devagarzinho. Ninguém pede para você ser perfeito amanhã. Emmanuel fala disso. Uma árvore de 100 anos não nasceu no dia seguinte, vai construindo as suas raízes fortes no dia a dia, a cada hora. É preciso eu lembrar o meu objetivo de vida que eu às vezes tinha antes e que eu esqueci. Talvez a dor que cada um de nós estejamos sentindo agora, o sofrimento, seja porque esquecemos nossos objetivos. Objetivos às vezes pessoais, família, pai, ser um bom empregador, ser trabalho, mas o objetivo maior dele, de seguir a Deus. Nenhuma célula a Deus dará. Quando fica, vira um câncer. Quando ela faz o que quer ser objetivo, a célula se multiplica em câncer. Então veja como a natureza nos ensina. A célula ensinando a célula familiar, né? Outro, toda célula se nutre. E aí o que eu estou nutrindo dentro de casa? O que adentra dentro da minha casa? Porque eu posso parecer o melhor pai do mundo, melhor mãe, mas se lá fora eu estou fazendo estripulia e chego em casa com aquela cara de santo, pode ter certeza que há milhões de testemunhas que te acompanham, né? Quem diz é Paulo. Há uma nuvem de testemunhas que te acompanham. E aí eu vou aprofundar mais um pouco ainda. Que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, família corporal e família espiritual.
Qual é a família que vai se findar? Diz lá, é a corporal, o corpo, nem isso a gente vai levar. Mas qual é a família que vai se perpetuar? A espiritual. Se a gente parar para pensar nessa informação, você já tem noção da família espiritual que você está constituindo de verdade? Porque se você segue as escondidas nas coisas que tem, vocês têm afinidade com outros, que vão se mostrar do outro lado quando você desencarnar. Oi, eu sou a sua família que você tinha tanta afinidade. E aquele nosso filho, nosso irmão, nosso pai, que eu achava que amava muito, mas que não dava tanta atenção, é difícil encontrar no outro plano. Então, em outros níveis. Aconteceu com o André Luiz isso, não que ele não gostasse da mãe nem nada, mas a mãe estava em outro estágio. Sempre as mulheres, né? Lá na frente é Lívia, com a irmã. É a mãe de André Luiz, sempre superiores. André Luiz passa por uma zona de sofrimento, pelos vícios que tinha. Mas a realidade, meus caros, vai se mostrar depois. Há uma nuvem de testemunhos que nos acompanha. É preciso saber o que é que eu estou nutrindo dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? Para poder fazer progredir. Tem outras, não sei se dá tempo, mas vamos bater no papo, né? Uma outra coisa interessante. Todas as células que servem para a célula familiar, mas todas elas, as do corpo, gastam energia. É preciso sair da minha passividade. Às vezes eu tenho uma situação que eu estou identificando dentro do meu lar, é preciso movimentar-se para poder resolver. É preciso identificar e fazer agir ali. Não tem uma célula parada. Estão lá os ATP tudo funcionando. Por que eu vou ficar na passividade? E aí vem aquelas frases feitas, muitas vezes das dificuldades que nós temos na nossa família. Ah, mas isso não é para mim. Eu não sou capaz. Ou então, eu resolver aquilo com ele é que tem que vir para mim agora para poder resolver. Eu não fiz nada. Né? Ou se eu até converso, mas se ele vier, né? Aquela coisa. É preciso renunciar o orgulho que nós temos dentro de nós. Aquele que quiser seguir-me, disse Jesus, tome sua cruz, não olhe para trás, siga-me. Outras interpretações, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, siga-me. Não tem como servir a Deus ou a mamão. É preciso realmente movimentar-se. Às vezes nós viemos para a casa espírita, então para um templo evangélico, ou então para um templo católico, vou orar, Deus faça tudo por mim, que eu estou parado aqui sentado, só estou orando. E eu já disse aqui outras vezes, você está negociando com o Padre. Eu estou indo para o Peixotinho, mas você não vai fazer nada por mim. Não é? É você que tem que fazer. É você. Jesus era muito direto. O que ele disse para os discípulos quando não conseguiram curar, eu acho que um coxo que estava obsediado? Até quando estarei entre vós? Até quando? Faça. Até quando? Vá e haja. Faça aquela situação. Ou outras da mazela, dificuldade que cada um tem. É preciso movimentar-se. Gastar a energia. Porque nós somos, infelizmente, acostumados, não só nessa encarnação, mas de outras, a pedir apenas. Pedir e obtereis. Obter também não é só de dar. Obtenha, vá. Vinde a mim, venha, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, saiamos das cadeiras, realmente, para poder agir da melhor forma nas nossas famílias. Muitas pessoas falam, eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo, eu quero
Israel curar a fome da África, comece dentro lá, naquele que está sentindo fome ali. Não é de comida não, mas fome do seu acolhimento, do seu coração. Tem um grande aprendizado para essa pessoa também, que é preciso. Mas eu quero resolver o problema do mundo. Comece aqui no alto. E aí a gente entende, começa a ver como é grande essas almas, como Chico Xavier, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Qual era a família dessas grandes almas? Era todos. Eles já conseguiram quebrar o laço de carne, de só os meus apenas, que vou ficar protegendo, e começar a olhar a família universal como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso tem a família carnal, para a gente ir treinando, com 4, com 5 ali, com 3. Nem isso a gente dá conta às vezes, né? Nem isso. Então precisamos fazer, agir, tá? Bem, se comunicar. O interessante é que toda célula, já por causa do tempo, tem um núcleo, né? Mas todas as células materiais possuem o que dentro desse núcleo? O seu DNA. E dentro do DNA, o que ele tem dentro? Guanina, citonina, timina, adenina. São glicoses ali que tem. Se o meu DNA da célula cerebral é igual ao DNA do meu dedão do pé, por que elas têm funções diferentes? Porque por trás disso tem um espírito de comando. Há um espírito comandando toda essa célula aqui. O Dr. Deepak Chopra fala que as células, né, pessoal, bisbilhotam os nossos pensamentos. O que é que o comandante está querendo? Está feliz? Fiquem felizes. Não é mais ou menos assim. Está triste, depressiva? O que ele está mandando? Fiquem. Por isso que surge depois doenças psicossomáticas. E qual é o grande, maior guia, núcleo da célula familiar? Deus. Se nós nos ligarmos através do Cristo, nosso irmão maior, junto ao Pai, nós estaremos com certeza em caminhos mais seguros. Não são caminhos fáceis, mas são caminhos seguros, para poder não desviar na curva, nem no último caminho. É tão interessante isso nos casos. Jesus falava, né? Quando estava certa vez conversando com muitos, chegaram alguns e disse: teus irmãos e tua mãe estão aí agora, vai ficar com ele, vai falar. E Jesus, como está no Evangelho, tinha irmãos: Tiago, Judas, que não é o Judas Iscariotes, Simão, que não é o Simão Pedro, está escrito lá, e José, era o nome do eram 4 que está escrito, se não me engano, em Marcos. E sofria ali com eles. Não eram irmãos que ajudavam Cristo. Tem uma passagem que mandaram: Jesus, você que faz todos esses milagres, vai para a festa dos tabernáculos, porque estavam perseguindo a ele. Vai lá mostrar-se ao povo. Também teve dificuldades na família. Mas naquele instante, quando ele falava com a família universal, ele disse: quem é minha mãe, meu pai e meu irmão? Ele lança a pergunta. Ele poderia muito bem ter dito: minha mãe e meus irmãos estão aí, então eu estou indo aí agora. Poderia ou não? Vou desistir aqui da tarefa que eu tenho com os meus? Ele não disse isso. Minha mãe e meus irmãos estão aí, ok. Quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Essa pergunta veio para mim, para cada um de nós. Quem é esse seu pai, seu filho? Você o conhece? Você está afastado? Aproxime-se, mergulhe. Esses nossos familiares, para a gente sair vitorioso sempre.
E eu digo aqui, não é vitorioso para dizer, já entendi reencarnação, já fiz meu papel, não quero mais vir com você na outra, viu? Não, porque volta, não vai. Volta para poder fazer com amor. Se não houver amor, de nada vale. Posso até doar minha própria vida, Paulo, primeira carta aos Coríntios, doar minha vida, doar todos os meus bens, meu corpo ser queimado, se não houver amor, de nada valeu sua vida. De nada. E ele lança a pergunta: quem é meu irmão, meu pai e minha mãe? E depois ele identifica aquele que faz, as obras, tipo para o próximo, é meu irmão. As obras de Deus é meu pai, minha mãe e meu irmão. Aquele que assiste, aquele que faz a vontade do meu pai, lembrei, aquele que faz a vontade do meu pai, ele diz, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Você tem noção do peso disso? Você não é desconhecido do Cristo. Se você faz a vontade do Pai, e aí ele poderia jogar a família dele. Se você faz a minha vontade, não é a vontade dele, não é a vontade nossa, que muitas vezes está atrapalhando nossos relacionamentos dentro das famílias, porque eu quero fazer a minha vontade apenas. Ele se coloca como a vontade do Pai. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para mim foi um grande ensinamento. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente aprende algo novo. Porque ele poderia ter os caprichos dele. Aquele que faz as minhas vontades, que eu escolhi 12, é o espírito mais humilde que tem nesse planeta, mais verdadeiro e que nos ama, sem dúvida, conhece cada um de nós, pode ter certeza. E se você está fazendo a vontade, você no mínimo é irmão dele, é uma irmã, é uma mãe. Você se torna uma mãe de Jesus quando você acolhe algum irmão necessitado que está na rua. Você se torna um irmão dele quando você abraça um irmão em trabalho de caridade que você nem conhece. Porque ele mesmo já disse, tive nu, me vestiste, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. Se fizestes a um destes pequenos, é a mim mesmo que o fazes. Queria desejar muita paz para todos nós, uma noite abençoada. Deus abençoe.